A gente passa por momentos na vida que, de repente, o mundo parece ter ficado em silêncio. É quando a gente sente que o universo não está respondendo, e que a nossa espiritualidade e silêncio não se alinham. O silêncio da alma é um tipo de sentimento que nos faz sentir sozinhos, e a gente não sabe mais para onde ir. É uma jornada que nos leva para um lugar onde a gente se sente perdido. E isso nos traz um ensinamento que pouca gente para pensar. O silêncio divino não é um castigo, e sim um tipo de desconexão espiritual que nos dá a capacidade de ter resiliência e de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. A gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. Pense naquela ligação que não completa, sabe? A gente disca, espera e nada. A ausência de sinais, de respostas, de uma direção clara, pode ser assustadora. Mas essa crise espiritual que a gente sente é um convite para o autoconhecimento na dor, para um mergulho em nosso próprio interior, para encontrar as respostas que já estavam lá dentro. Sabe, o silêncio da alma pode nos levar para um lugar que a gente não gosta de falar, e muito menos de sentir, que é a noite escura da alma. São aquelas fases de crise espiritual e solidão, onde a gente se sente estagnado, e a gente acha que não vai mais para frente. É a nossa jornada da alma nos levando para um lugar de autoconhecimento na dor. E o que acontece quando a gente se perde nesse ciclo? A gente acaba se esquecendo de que a gente é um ser humano que tem a capacidade de ter resiliência e de ir em frente. A transformação mais bonita acontece quando a gente se permite a empatia e o autocuidado. A gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. É muito comum a gente se sentir assim, principalmente quando a gente sente que a nossa fé e silêncio divino não se alinham. Mas a lição de vida que a gente aprende é que a esperança nasce nesse lugar. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o silêncio divino não é um castigo, e sim um convite para o autoconhecimento na dor. Por que o universo se cala? E essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? A gente sente essa desconexão espiritual, e a gente não sabe mais o que fazer. Mas o que a gente precisa entender é que o silêncio divino não é um castigo, e sim um tipo de crescimento e amadurecimento. O universo se cala para que a gente possa se ouvir. A transformação que a gente busca, muitas vezes, é encontrada na quietude. Sabe, a gente aprende que o vazio como espaço fértil é a nossa maior fortaleza. É o nosso autoconhecimento na dor que nos dá a capacidade de ter resiliência. A reconstrução da nossa história não acontece do dia para a noite, e a gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. Então, que tal a gente começar a honrar o nosso silêncio da alma? A jornada da alma exige de nós uma entrega, uma rendição. A gente precisa se dar o direito de ter uma vida que não dependa do outro para ser feliz. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o silêncio divino é um tipo de amor, de cuidado. Lidar com a ausência de respostas. E essa é a parte que a gente não gosta, não é mesmo? A gente tem a sensação de que a gente precisa fazer algo, mas a vida nos ensina que a gente precisa, de vez em quando, apenas parar. O autocuidado e espiritualidade no silêncio são as nossas maiores ferramentas para a reconstrução da nossa história. A jornada da alma exige de nós uma entrega, uma rendição. E o que a gente faz quando a gente sente que está demorando demais para se curar? A gente se cobra, a gente se critica, e a gente acha que não está fazendo o suficiente. Mas o que a gente precisa é ter fé e silêncio divino para entender que a nossa cura interior acontece nos pequenos momentos de escuta interna. É a nossa fortaleza interior sendo alimentada, e a gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. Então, que tal a gente começar a ter uma reflexão espiritual profunda? A gente pode meditar por 5 minutos, escrever em um diário, ou até mesmo sentar em silêncio em um parque. A esperança nasce nesse lugar, nos dando a capacidade de ter resiliência e de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. A gente passa a vida inteira buscando respostas em livros, em podcasts, no conselho de amigos e, principalmente, no que a gente acha que o universo nos diz. Mas o que a gente precisa entender é que o silêncio da alma é um tipo de convite para reflexão espiritual profunda.
A gente, aos poucos, passa a ter uma espiritualidade e silêncio que nos leva para um lugar de autoconhecimento na dor. E o que a gente faz quando a gente se perde nesse ciclo? A gente se cobra, a gente se critica, e a gente acha que não está fazendo o suficiente. Mas o que a gente precisa é ter a fé e silêncio divino para entender que a nossa cura interior acontece nos pequenos momentos de escuta interna. É a nossa jornada da alma nos levando para um lugar onde a gente se sente perdido. A gente, aos poucos, passa a ter uma fortaleza interior que nos dá a capacidade de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Então, que tal a gente começar a se ouvir mais? O silêncio divino é um tipo de amor, de cuidado. A gente precisa se dar o direito de ter uma vida que não dependa do outro para ser feliz. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o silêncio divino é um tipo de amor, de cuidado, e que a nossa dor pode ser a nossa maior porta para a nossa transformação. Sabe, a gente tem a sensação de que a dor é um muro, um obstáculo intransponível, que nos impede de ter uma vida leve. Mas o que a gente precisa entender é que a dor, quando acolhida, pode ser o nosso maior portal para a transformação. É o nosso autoconhecimento na dor que nos dá a capacidade de ter resiliência e de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. É a jornada da alma nos levando para um lugar onde a gente se sente perdido. E o que a gente faz quando a gente se perde nesse ciclo? A gente acaba se esquecendo de que a gente é um ser humano que tem a capacidade de ter esperança e de ir em frente. A reconstrução da nossa história, por sua vez, nos dá a superação que a gente precisa para ir em frente. O renascimento é uma jornada, e a gente aprende que nunca é tarde para começar. Então, que tal a gente começar a honrar o nosso silêncio da alma? A cura interior acontece nos pequenos momentos de escuta interna. É a nossa fortaleza interior que nos dá a capacidade de ter paz e de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. E é justamente nessa jornada que a gente entende que a resposta que a gente busca, muitas vezes, é encontrada na quietude. E, finalmente, depois do silêncio da alma, do autoconhecimento na dor, e da reflexão espiritual profunda, a resposta chega. Ela não vem de uma hora para outra, e sim em um tempo que a gente não consegue controlar. Ela se manifesta em uma nova paz interior, em um novo olhar para o mundo, em uma transformação que nos dá a capacidade de ter resiliência. A jornada da alma é um caminho, e como toda jornada, ela exige paciência. A reconstrução da nossa história, por sua vez, nos dá a superação de que a gente precisa para ir em frente. O renascimento é uma jornada, e a gente aprende que nunca é tarde para começar. É a nossa cura interior que nos dá a esperança de que você pode mudar o mundo ao seu redor. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? As lições de vida que a gente aprende nos momentos mais difíceis nos dão a capacidade de ter fortaleza interior e de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o silêncio divino é um tipo de amor, de cuidado.